Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais uma aula. E hoje a gente vai tratar de novo de uma aula um pouco mais objetiva, mas que vem causando muita confusão a respeito de quem vai fazer a prova geralmente. E é uma questão que cai muito, mas muito, em qualquer área de concurso policial, seja para delegado, rodoviária, federal, PM, Polícia Civil, em todos os aspectos. Então é uma questão extremamente corriqueira, não é uma questão difícil, mas ela tem alguns detalhes. Então a gente vai revisar de novo e tratar um pouco mais objetivo agora e vamos assim, não vamos incluir mais artigos ali na comparação. Vamos ficar restrita às os dois tipos penais ali importantíssimos para você conhecer. Então vamos lá. O primeiro é o furto mediante fraude e o segundo ele é o estelionato. A diferença dos dois. Então, a princípio, a gente tem que entender os primeiros dois conceitos dessas situações. O furto mediante fraude é uma qualificadora do furto, lá do artigo 155. Então, o que é? Subtrair para si coisa alheia móvel, certo? Então, vamos para a definição aqui, para a definição do artigo mesmo, né? Então lá, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, certo? E aí a gente vai lá nas qualificadoras, que é o furto mediante fraude, ela é uma qualificadora do furto. Então tá aqui, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Dessa vez nós vamos excluir tudo, só vamos focar no mediante fraude. Então, subtrair coisa alheia móvel, mediante fraude. Então, essa daqui é a definição legal do furto qualificado pela fraude, ok? Então, o que quer dizer isso? Na verdade, nessa conduta, o agente tem a principal função do agente, nesse caso, a principal conduta do agente, o núcleo do verbo do tipo penal é subtrair. Então, o que ele faz? Ele subtrai, porque é uma qualificadora. E ele qualifica por o quê? Por causa que ele usa um movimento ardiloso, enganador, enganoso, né, larápio, para conseguir a subtração. Então, nesse tipo penal, a gente tem o verbo do tipo subtrair. Então, ele subtrai. Só que não é uma subtração simples. Ele não vai lá e subtrai. Ah, eu fui lá e bati uma carteira. Ah, eu fui lá e subtraí um relógio. Ele subtrai mediante fraude. Então, mediante meios ardilosos de enganação. E o que é a intenção dele? Ele subtrai, né? Ele engana a pessoa, ele usa o meio ardiloso para conseguir a subtração. Então, para conseguir a subtração. E em segundo caso, ele usa o quê? Os meios ardilosos para quê? Para que ele consiga facilitar a subtração. Então, o furto mediante fraude, ou ele facilita a subtração, né? Ou ele usa para conseguir a subtração. Então, por exemplo, de um jeito que ele não conseguiria a subtração. Então ele emprega o movimento ardiloso ali. E em segundo plano, quando ele quer facilitar. Então assim, ele fala assim, nossa, fica muito mais fácil eu usar a fraude ali para subtrair. Em geral, essa conduta vai acontecer quando no jeito simples ele não consegue subtrair. Por quê? Porque senão ele subtraía do jeito simples e não seria uma qualificadora. Mas como nem sempre o agente infrator conhece a lei, normalmente ele pode se equivocar. Então, geralmente, pode ser essas duas opções juridicamente, né? Então, ele usa para facilitar a subtração. No caso, ele não conseguir pelo jeito simples, ele usa o jeito ardiloso para fazer, ok? Então, lembra, o verbo é subtrair, certo? Já na questão do estelionato, ele obtém a coisa. Então, vamos ler o texto completo aqui, né, o tipo penal completo, para não ter dúvida. Artigo 171, né, que faz referência ao estelionato. Então vamos lá. Então ele obtém para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento, ok? Então assim, ele basicamente usa o quê? As mesmas condutas que tem prevista no tipo penal da fraude. Ele usa condutas ali, ações ardilosas, fraudulentas, enganadoras para obter, correto? E aí entra algumas diferenças, né? Então assim, no primeiro caso do furto mediante fraude, ele subtrai.
certo? E no estelionato ele obtém. Então vamos lá o exemplo clássico que eu já falei com vocês aqui. Imagine o valet, né? Aquele cara que para carro ali, né? O manobrista. Se ele se fantasia, se veste, né? Se passa pelo valet ou pelo manobrista, a depender do lugar que você tá, né? Então, a depender do caso, se ele se valet ou manobrista, né? Então, se ele se passa, se ele se fantasia, se ele se engana ali, usando, né, aquela roupa, aquele crachá do valet e vai até o local e obtém a chave, ou seja, ele pega aquela churrascaria, aquela festa, ele vai lá na frente da festa. E aí ele vai lá, passa uma conversa, o cara, para o carro pra mim. E ele vai lá o quê? O cara entrega a chave pra ele, ele obtém a chave e vai embora com o carro do cara. Estelionato, correto? Então veja a atitude. Ele se passa pelo manobrista, pelo valet, e a partir daquele momento ele obtém a chave e pica a mula com o carro do cara, ok? Aí a gente configura o estelionato, certo? No furto mediante fraude, o que o agente fala? Ele olha e fala assim, nossa senhora, eu quero roubar um carro ali. Aí ele se fantasia ali de valet, ele se passa pelo valet, né? Só que ele não tem a destreza ali, aquela destreza ali da enganação, de ir lá direto pro cara, pela impossibilidade, porque ele não tem esse conhecimento. O que ele faz? Ele entra ali no estacionamento, vai até a guarita onde tá a chave, ele passa ali despercebido naquela movimentação e subtrai a chave, monta no carro e pica a mula com o carro. Aí o que aconteceu? Ele usou a fraude para facilitar a subtração dele, certo? Então, por exemplo, ele entrar ali, ele não ia conseguir. Alguém falou, o que você tá fazendo aí? Vestido ali de valet, ele passou despercebido. E aí o que acontece? É a subtração mediante fraude. É o furto qualificado pela fraude, né? Vamos para outro exemplo ali. Corriqueiros de doutrina, né? Imagine a subtração, o cara que se finge que vai fazer um test drive. Uma outra pegadinha interessante, né? Fingir que vai fazer o test drive de um carro, né? O que é? Estelionato, subtração. Uma pegadinha. O que acontece ali? Ele vai até lá, engana que vai fazer o test drive, mas no fim ele não quer fazer o test drive. Ele quer levar o carro embora. Nesse caso é furto mediante fraude. Por quê? Porque aí é uma outra pegadinha. Por que é furto mediante fraude? Se o cara entregou a chave para ele fazer o test drive. Porque o estelionato, ele configura quando o cara entrega a coisa de livre e espontânea vontade, mas ele na mente dele tá entregando para sempre. Entendeu? Ele tá passando a posse. Então, por exemplo, o caso do bilhete premiado, a venda do bilhete premiado. Então o cara chega com o bilhete premiado, e vende pro cara, e mediante uma enganação, ele vende o bilhete premiado para a pessoa paga aquilo e na verdade acabou aquela conduta comercial, vamos dizer, é uma conduta enganadora, mas é comercial, terminou, eu peguei o bilhete para sempre para mim, entendeu? Para sempre, eu peguei na posse ali, é minha, o bilhete, e paguei o cara, e dei o dinheiro para ele em definitivo, certo? Então ali é estelionato. Nesse caso, eu tô dando a chave para ele dar um rolê, né, o rolê seja de 15 minutos, seja de 1 hora, para ele devolver o carro. Ele pega e pica a mula. Então há uma subtração. Por quê? Porque eu não passei a conduta ali, a chave em definitivo do bem pro cara. Eu apenas deixei ele fazer o test drive. Então nesse caso é subtração, correto? É a mesma coisa. Quando o caso da pessoa que vai a uma loja, né, e vai dentro do vestiário lá, do provador, e ela pega um monte de roupa dentro do provador, né, e começa a se vestir, coloca algumas roupas ali, ela fala que ela tem intenção de comprar roupas, né, nesse caso ela pode comprar algumas roupas ou nenhuma da roupa, e aí algumas roupas ela coloca dentro da bolsa. Certo? E aí o que é? Subtração. Por quê? Porque a pessoa tá entregando a roupa, ou às vezes depende do tipo de loja, ela pega ali no manequim, a coisa ainda tá vigiada, né? A coisa tá vigiada ainda, e ela coloca algumas coisas dentro da bolsa dela. Então é subtração. Ela usou meio fraudulento, passou uma conversa ali na vendedora, pra vendedora ela obter a coisa, ou pegar ali do manequim, do gancho ali, né? Daquelas, dos demonstradores ali, dos mostradores, e ela vai lá pra dentro. E aí lá dentro ela volta, eu não gostei de nada, devolve algumas. E algumas ela enfia na bolsa, fala, vou levar essa. Mas ela coloca algumas na bolsa, ok? Então aí também há uma subtração. Ela colocou algumas ali dentro da bolsa, outras ela pegou e
e subtraiu, certo? Então assim, o que que tem? No estelionato existe uma obtenção de livre e espontânea vontade da pessoa, você engana a pessoa, né? A vítima é enganada e ela entrega aquela coisa em definitivo. Então ela faz aquele negócio comercial, ela entrega a coisa em definitivo, é a mesma coisa que a pessoa que pega e vende, pega o fone 11, perdão, o fone 17, troca toda a carcaça, bota dentro um fone 11 e vende como 17. Então quando você compra achando que é um 17, passou a obtenção da coisa. Então, por definitivo, eu comprei o celular. E aí, a hora que eu vejo, ele por dentro é um iPhone 11. E a carcaça de fora é um iPhone 17. O que que houve? Um estelionato, certo? Então, assim, ele obtive. Então, foi uma relação ali que eu fui enganado, a pessoa foi enganada e obteve, certo? Então, não erra mais. Pessoal, quando você configurar o caso em concreto e aí houver uma questão que você coloca a subtração na jogada, então de alguma forma houve a subtração, né? Então a coisa não foi definitiva. Ou eu peguei ali, tô usando a coisa no provador, ou eu tô ali fazendo o test drive, entendeu? Ou eu usei a fraude para entrar dentro da cabine, aí subtraí lá, subtraí o carro, subtraí as roupas, entendeu? Eu tive a subtração. Então, como a palavra subtração e a conduta estava vigiada e ela foi momentânea, aquela posse, né? A detenção, e eu uso aquele meio fraudulento, e aí eu coloco o verbo subtrair, então assim, é furto mediante fraude. Quando a obtenção é de livre e espontânea vontade e há um acordo ali comercial, uma finalização comercial daquele negócio, seja por meio de fraude, enganador ou não, naquele contexto, o que acontece? Eu pego e entrego. Então eu forneço a coisa, e esse fornecimento é de livre e espontânea vontade, e acabou aquilo por ali, entendeu? Então assim, quando eu vendo um telefone, um iPhone 17 sem nada dentro, a pessoa vende o iPhone com o iPhone por dentro, que é um iPhone 11, mas tô vendendo como um 17 por fora, entendeu? Eu vendo um relógio ali que eu falo que é X, é Y, né? A coisa vem vazia, então assim, eu vou lá e obtenho a chave, nesse caso eu obtenho, por exemplo, um outro fornecedor, imagina uma loja ali que trabalha pela internet, certo? Ela trabalha pela internet, e aí o que acontece? Ela diz ali que tem que ter um Pix e tal, a pessoa entra pela internet e fala, não, eu vou buscar aí direto e tal, não, me faz o Pix, já vou fazer o Pix pra você, ela faz o Pix, faz alguma manobra ali, engana a outra pessoa, imprime um comprovante de Pix, vai até a loja e fala, viu, eu fiz meu Pix, a pessoa, não tô aqui, ele pega e fez um Pix fraudulento ali, fez um Pix fraudulento, ou ressarciu o Pix, ou usou ali um PDF ali para enganar, e ele ludibria a pessoa. A pessoa é enganada, ludibriada, entendeu? Veja, enganada, ludibriada ali, passa uma conversa, e a pessoa olha o Pix e fala, nossa, minha conta mesmo, tal, seu banco deve estar fora de hora, seu banco tá fora de internet, não, mas não tá, aí a pessoa vai e convence, então ela tá com aquele Pix ali que não existe, aquele comprovante de Pix é fraudulento, ela pega e entrega pra pessoa, a pessoa pega e entrega o bem, tá vendo? Acabou, obtive através da enganação, né? E acabou, eu não forneci pra você não, então vai usar o telefone 15 minutos ali, daqui a pouco você me devolve para fazer um teste, entendeu? Aí não, entendeu? Aí é o estelionato. Houve a finalização daquela relação ali entre a fraude, certo? E entre a vítima e o fraudador, ok? Então, por exemplo, o Pix falso, que vai com comprovante de Pix, eu obtenho a chave do carro, eu entrego um produto fora das qualificações pelo qual eu prometi vender, tudo isso é estelionato. O furto mediante fraude exige a subtração, então é a conduta de subtrair. Então, nesse caso, eu uso o meio ardiloso ali, o meio ardio, ardiloso, enganador, fraudulento, para quê? Para facilitar a subtração. Então, eu vou lá, me disfarço ali de valet, de manobrista, adentro ali a guarita e pego a chave, olho o carro e pico a mula. Finjo que vou dentro do provador, pego algumas roupas pra mim, finjo que vou fazer um test drive, entendeu? Aí eu usei um meio fraudulento pra subtrair a coisa, então é o furto mediante fraude, ok? Eu usei o meio fraudulento pra fazer a fraude, ok? Então, num caso eu tenho a subtração e no outro eu tenho a obtenção, certo?
E ali, aquela obtenção, né, ela pode começar sendo uma obtenção, mas ela ainda não terminou aquela relação, né, entre eu conseguir o bem, né, e a fraude. Então, por exemplo, eu comecei ali enganando, né, eu entrei dentro do provador, tá vendo que tá em questão ainda? Agora, para mim adquirir ele, eu não consigo que ele totalmente entregue para mim. Ele entregou para mim entrar na guarita, mas para mim sair da loja, para mim obter ele de forma certa, eu preciso enganar, mas eu preciso em algum momento subtrair. Então, é subtração mediante fraude. É a mesma coisa. Eu não quero entrar na agência e furtar o carro. Então eu uso ali a fraude e ele tá me deixando ficar com o carro por 15 minutos. Aí eu engano ele e pico a mula com o carro. Algum momento ali, aquele acordo comercial fraudulento não acabou. Eu tive que subtrair aquele carro, tive que picar a mula com aquele carro. Certo? Já no estelionato, não. A obtenção, ela começa e termina. Bilhete premiado, o Pix fraudulento, a entrega da coisa que não é como ela é, né? Vou lá comprar, o cara fala, não, ó, é um iPhone aqui, 17, e por dentro tá a carcaça do 11, certo? Então aí é o estelionato, ok, rapaziada? Para não errar mais, fica bem mentalizado na cabeça de vocês, essa questão cai muito. Os últimos, acho que 3 concursos que eu fiz, estava relacionado furto mediante fraude, estelionato e furto de coisa achada. Todos estavam relacionados em algum momento, ou da prova oral, ou da prova escrita, estava relacionado a isso. Fora nas questões de múltipla escolha, que cai assim muito, né? Mas a questão de múltipla escolha ali você já vai nessa dica aí, né? Mas assim, quando você vai avançando ali para uma prova oral, para uma prova dissertativa, muitas vezes caiu. Eu já tive furto mediante fraude, já tive questão de estelionato, furto simples e furto de coisa achada, né? E aí era uma dúvida entre furto de coisa achada e furto simples, violação de domicílio, depois teve uma sobre estelionato e furto mediante fraude. Então assim, cai muito, é muito corriqueiro e é fácil de se escapar dessas. E eles vão nesses exemplos de doutrina. Então assim, é bem legal você pegar esses exemplos assim, mais peculiares, porque é os exemplos de doutrina que vão ser pedidos. Não vai ser uma coisa muito simples assim, a pessoa lá adentrou e subtraiu um celular. Não, aí é um 5-5, subtração, entendeu? Sempre eles vão nas peculiaridades. Então lembrem bem, subtraiu mediante a fraude, né, mediante um movimento enganador, ali naquela conduta ali, naquele fato típico ali, ele usou daquele meio ardiloso, ele cometeu o furto mediante fraude. No estelionato, a obtenção, a entrega da coisa de livre e espontânea vontade e finaliza, né, aquele acordo comercial, aquela conduta comercial enganadora, né, entre eu enganar e a pessoa obter, fornecer, ele terminou. É indefinitivo, entendeu? Eu não tenho que fazer mais nada. Acabou ali, enganou, acabou, tá consumado ali, né? Já o furto mediante fraude ali, a pessoa pode até entregar, mas eu não consegui ainda ter a posse da coisa. Eu tô ali naquela situação fática. Em algum momento ali eu consigo a subtração. Eu tenho que ter a ação da subtração para configurar o furto mediante fraude. Então, artigo 155, né, furto qualificado, parágrafo 4º, né, inciso 2º, parágrafo 2º, né? Inciso 4º, me subiu da cabeça, mas vamos lá, né? Também, rapaziada, é difícil, né? Decorar tudo que a gente fala. Eu tava falando de homicídio agora, né? E a gente passa, mas vamos lá. Artigo 155, parágrafo... tá certo. Artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2º. Furto mediante fraude. Então, lembrando que o furto mediante fraude, ele tá dentro do furto. Então ele tem o verbo subtrair. Continua tendo o verbo subtrair dentro da conduta do agente, né? Ele continua tendo, ele não mudou, ele é só uma qualificadora do furto. Já o estelionato é um tipo penal independente, né? É o estelionato. OK? Então não vamos mais errar isso daí. Tiver dúvida, manda aqui embaixo. Eu mando um mapa mental sobre isso e aí vocês baixam, quem tiver dúvida, mas assim, não pode errar, essa questão é de graça para quem presta concurso, para quem vai defender alguém, essa questão tem que matar, e vai cair, essa questão tem que passar batido, tem que bater o olho e falar assim, eu sei, já matei, lembrei lá dos exemplos, já faz aquilo lá na cabeça e manda bala. Valeu, rapaziada, tamo junto, espero que tenham gostado, quem puder compartilha, segue o canal, ajuda muito a gente a continuar fazendo conteúdos assim a respeito das coisas ali de concurso público, tanto na parte
ali do dia a dia, do direito penal na prática, como também a parte teórica do direito penal. Tamo junto, rapaziada. Valeu, muito obrigado. Fiquem com Deus, uma boa semana.